Olá, eu sou Alessandra Feltri, nutricionista, especialista em emagrecimento, longevidade e nutrição esportiva. O tema dessa aula é sobre suplementação. O que é, por que é importante, critérios de qualidade, os diferentes tipos e possibilidades, dentre outras informações relevantes. Primeiramente, eu quero esclarecer o que são os suplementos. Uma definição básica e direta é que são nutrientes, compostos ativos ou elementos funcionais em forma concentrada ou isolada, seja na forma de cápsulas, pó, gotas ou outras. Os suplementos de nutrientes também podem ser chamados de complementos alimentares, apontando que servem para complementar o que obtemos através da alimentação. Podem ser vistos como uma extensão da alimentação. Nutrição em forma concentrada e prática, que pode preencher lacunas da dieta ou otimizar os níveis de nutrientes vitais, facilitando o funcionamento do organismo, a preservação e a manifestação da saúde. Nesta categoria estão as vitaminas, os minerais, ácidos graxos, aminoácidos, proteínas, fibras e probióticos. É importante mencionar que suplementos nada têm a ver com medicamentos. Algumas pessoas podem associar os dois pela forma similar de cápsulas ou comprimidos, mas são coisas muito diferentes. Medicamentos servem para o propósito de aliviar a dor, amenizar algum sintoma de doença ou problemas de saúde. O seu uso deve ser de acordo com a necessidade e idealmente pontual, pois são compostos com algum grau de toxicidade, podendo sobrecarregar o corpo e gerar alguns dos efeitos colaterais descritos nas bulas. Suplementos são completamente diferentes. São ferramentas para a construção de saúde, não possuem bula e nem lista de efeitos colaterais negativos nas dosagens recomendadas. É verdade que muitas vezes podem também aliviar sintomas e até mesmo corrigi-los, já que baixos níveis de nutrientes geram problemas e disfunções, mas isso acontece por mecanismos completamente diferentes. Nesse caso, fornecemos ao corpo o que ele precisa para se manter saudável e recebemos efeitos colaterais positivos. Com a compreensão do que são suplementos, precisamos nos atentar para a sua qualidade. Esse é ponto fundamental. A qualidade envolve essencialmente 3 fatores: pureza, biodisponibilidade e dosagem. Vejamos cada um deles juntos. Pureza. Um bom suplemento não deve conter ingredientes nocivos, corantes sintéticos, adoçantes artificiais, óleo de soja, maltodestrina, conservantes artificiais, dentre outros, que são bastante comuns e costumam indicar um produto de baixa qualidade e pouca efetividade. Suplementos de qualidade fazem uso, quando necessário, de aditivos seguros e naturais, por exemplo, um corante natural de urucum, clorofila ou cúrcuma, antioxidantes como vitamina E ou C, extratos botânicos para o papel de conservantes, por exemplo. O outro item importante: biodisponibilidade. Existem diferentes formas moleculares de vitaminas, minerais e compostos ativos. Existem formas que são melhor absorvidas e utilizadas pelo corpo e outras que são pouco aproveitadas. Chamamos isso de biodisponibilidade. Suplementos de baixa qualidade costumam utilizar as formas menos biodisponíveis, ou seja, você pode pensar que está oferecendo bons níveis de um determinado nutriente ou composto, quando na verdade o seu organismo não está absorvendo e utilizando de maneira ideal. Por exemplo, para a vitamina B9, o metilfolato é mais biodisponível que o ácido fólico. O magnésio bisglicinato é mais eficiente que o óxido de magnésio. O ferro bisglicinato é mais absorvido e causa menos desconforto gastrointestinal que o sulfato ferroso. A curcumina lipossomal ou associada à piperina é mais biodisponível que a curcumina isolada. Um bom suplemento oferece a melhor forma de cada elemento, a combinação mais efetiva e os veículos mais
apropriados para a absorção e utilização pelo organismo. Um outro ponto é sobre dosagem. Um bom suplemento precisa conter a quantidade certa dos componentes que estamos buscando dentro de uma determinada finalidade, certo? É frequente encontrar em suplementos quantidades muito baixas do nutriente ou composto ativo anunciado. Para que um determinado composto nutritivo ou terapêutico seja efetivo, a dosagem precisa ser adequada. Estudos realizados por agências regulatórias, infelizmente, demonstram que a boa parte dos suplementos comercializados não seguem estes simples critérios fundamentais. Um estudo, inclusive, publicado na BMC Medicine em 2013, testou diferentes tipos de suplementos e detectou que alguns deles nem mesmo continham os elementos que estavam sendo anunciados no rótulo. Também verificou que a maior parte dos suplementos que de fato continham os princípios ativos, ervas ou nutrientes, muitas vezes não apresentavam a quantidade anunciada, estando diluídos em outros ingredientes. Em suma, a qualidade faz total diferença. Mas por que suplementar? Manifestar saúde é a programação natural e inata de toda e qualquer forma de vida, mas para isso o corpo requer nutrientes. Ocorre que muitos ainda não tiveram acesso ao conhecimento e às estatísticas que demonstram que a grande parte da população simplesmente não obtém toda a diversidade de elementos essenciais nas quantidades e na regularidade que são ideais. Aqui no Brasil, um levantamento do IBGE aponta grande prevalência de deficiências em diversos nutrientes. Por exemplo, 99% da população apresenta deficiência em vitamina E e D, quase 80% em vitamina A, 75% em magnésio. E isso comprova que não podemos nos equivocar com a crença de que deficiência nutricional está atrelada à pobreza alimentar. A maioria dos pesquisadores de saúde e nutrição da atualidade é contundente ao afirmar que, por melhores que sejam as suas escolhas alimentares durante as refeições, é muito provável que você não esteja obtendo as quantidades ideais de alguns nutrientes, como proteínas, minerais, vitaminas, ômega 3, entre outros. E isso acontece por quê? Porque os alimentos estão perdendo parte dos seus nutrientes devido ao excesso de processamento, às práticas industriais insustentáveis e ao empobrecimento do solo. A maior parte da comida disponível hoje é menos nutritiva do que a comida dos nossos avós e antepassados. Estudos iniciados em 1936 descobriram que o solo das terras agrícolas em todo o mundo estão cada vez mais pobres em minerais. Um estudo, inclusive, publicado na Inglaterra em 2021, aferiu que os níveis de cálcio, magnésio e ferro naturalmente contidos em vegetais como alface, repolho, tomate e espinafre sofreram um decréscimo de 80% a 90% entre 1914 e 2018. É uma queda muito pronunciada, não é mesmo? No mundo moderno, temos então dois problemas interligados. Por um lado, um consumo sem precedentes de calorias vazias, provenientes de produtos ultraprocessados, amidos e óleos refinados, desprovidos de grande parte das vitaminas, minerais e das fibras. Por outro, mesmo os alimentos naturais estão cada vez mais vazios de nutrição. Assim, temos subnutrição de um lado e um excesso de caloria de outros. Estes dois fatores são os principais contribuintes para a epidemia de obesidade e doenças crônicas que enfrentamos hoje. Complementar nutrientes concentrados pode ser uma estratégia muito bem-vinda para ajudar a reequilibrar esses dois problemas atuais. E quando adentramos esse novo universo da suplementação, podemos ficar confusos com tanta variedade. Diante de tantas opções,
como escolher os suplementos ideais para você. Vamos lá. Bom, de acordo com o que estudamos até aqui, sabemos que níveis mais baixos de vitaminas e minerais são muito comuns. Sendo assim, podemos dizer que suplementos desses nutrientes fundamentais, que em doses equilibradas não oferecem riscos de excesso, podem ser utilizados de forma geral por todos. Um suplemento que contenha o complexo B, as principais vitaminas como vitamina A, D, vitamina E, vitamina K, os minerais que precisamos em pequenas quantidades como zinco, selênio, cromo, dentre outros, são popularmente conhecidos como polivitamínicos ou multinutrientes e entram nessa categoria de suplementação básica e universal. Junto de um bom multinutriente, temos o magnésio, a vitamina C, o ômega 3, como também fundamentais e importantes para todos nós. Todos esses que foram citados são nutrientes essenciais. Nutrientes essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz e que necessitamos obter por meio da alimentação ou por meio da suplementação. Por exemplo, vou citar algumas funções desses nutrientes. A vitamina A é essencial para a saúde ocular e formação das mucosas. As vitaminas do complexo B para a produção de energia e síntese de neurotransmissores. Já a vitamina C para a saúde imunológica e síntese do colágeno. A vitamina D para o metabolismo do cálcio. A vitamina E como protetor das nossas membranas celulares contra radicais livres. A vitamina K para a modulação da coagulação sanguínea. O zinco é crucial para o sistema imune e para a produção de testosterona. O ferro é componente da hemoglobina que transporta oxigênio aos órgãos. O magnésio é peça central na produção e utilização de energia, além de participar na ativação da vitamina D, produção de serotonina e também melatonina. O cálcio constrói os ossos e assim por diante. Cada vitamina e mineral tem o seu papel para manter a saúde e o bom funcionamento do organismo. Alguns aminoácidos, que são os componentes das proteínas, também são nutrientes essenciais. Os chamados não essenciais são aqueles que o nosso corpo produz, mas que ainda assim é fundamental obtê-los através da alimentação, já que as quantidades produzidas pelo organismo podem não ser o suficiente para manter a saúde em seu ápice. Existem ácidos graxos, componentes de gorduras e óleos que também são essenciais, como o ômega 3 e o ômega 6. Aqui entramos em um tema de grande relevância na atualidade, pois esses dois nutrientes precisam se manter em equilíbrio. Acontece que hoje em dia é muito fácil se exceder em ômega 6, presente em grandes quantidades nos óleos vegetais mais utilizados na cozinha e na indústria, como soja, milho e girassol. E é difícil consumir ômega 3 o suficiente, cujas melhores fontes são peixes do mar de água gelada, como sardinha, salmão selvagem, pescadinha. Dessa forma, praticamente toda a população deveria fazer uso do suplemento de ômega 3. Esse equilíbrio ele é importante, especialmente no que diz respeito aos mecanismos relacionados à inflamação do corpo. O ômega 6 ativa processos inflamatórios, enquanto que o ômega 3 contribui para os mecanismos que cessam a inflamação, ou seja, anti-inflamatórios. Sabemos que a inflamação crônica exacerbada é um dos grandes problemas no mundo atual e está associada a todas as doenças crônicas. Ainda neste agrupamento de suplementos fundamentais, podemos incluir compostos que ajudam a preservar e otimizar nossa saúde mitocondrial. As mitocôndrias são aquelas organelas celulares responsáveis pela produção de energia, ou ATP. O número das mitocôndrias e o seu funcionamento diminui com a idade, sendo que esse processo está intensificado na atualidade devido ao estresse excessivo, privação de sono, doenças crônicas, má alimentação, síndrome pós-Covid. Todos esses fatores atrapalham as nossas mitocôndrias, sendo uma ótima ideia fornecer compostos que possam frear
esse processo, melhorar o funcionamento e até facilitar a biogênese mitocondrial, que é a formação de novas mitocôndrias. Os principais suplementos estudados para esta finalidade são a coenzima Q10, a curcumina, a quercetina, o resveratrol e os polifenóis do chá verde ou do matcha. A partir do conhecimento desses suplementos fundamentais, cada um pode individualizar a suplementação de acordo com suas necessidades, exames e orientação do profissional de saúde. Por exemplo, pode ser que muitos precisem de uma dosagem extra de vitamina D, principalmente nos meses mais frios de outono e inverno. Pessoas que seguem, por exemplo, dietas mais restritivas tendem a necessitar da suplementação de alguns nutrientes. Para vegetarianos e principalmente veganos, a vitamina B12 é um suplemento indispensável, assim como o ômega 3, DHA de algas, e mais alguns são altamente recomendáveis, em especial a vitamina A, zinco, ferro e compostos de aminoácidos, como a creatina. Algumas mulheres em idade fértil podem precisar de mais ferro devido à perda através da menstruação. Durante infecções ou no período de recuperação, pode ser importante aumentar a dosagem de certos nutrientes, como o zinco, que é muito consumido durante os processos de ativação do sistema imune, dentre outros. Basear-se em exames laboratoriais também é uma ótima forma de escolher suplementos de maneira mais correta e obter o máximo benefício. Estes são apenas alguns exemplos. Essas possibilidades serão aprofundadas em outras aulas. Até lá!